Assente-se glorificando ao nosso Salvador. Graças ao bom Deus, cá estamos mais uma vez, né? Para juntos aprendermos sobre a sua palavra. E nós estamos ainda dentro daquela carreira, dentro do livro da carta escrita aos Romanos. A carta ao qual o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma, trazendo diversos ensinamentos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 13 e o capítulo de número 14. Nós vamos dar uma resumida, uma enxugada nesses dois capítulos, pois até agora nós viemos de capítulos em capítulo e, pasmem os senhores, já fazem 5 meses já, desde o início do livro de Romanos. Meu Deus, como que passa, né? Começamos dia 4 de julho, e nós estamos aqui agora, 4 de novembro. Olha só como que passa. E dentro dessa peregrinação que nós tivemos dentro da carta de Paulo aos Romanos, nós aprendemos que realmente todos pecaram, né? E destituídos estávamos dessa glória. Só que também nós aprendemos que a justificação é um ato direto de Deus, que torna o ser humano justo, não pelas suas obras, não pelos seus feitos, mas isso vem diretamente de Deus. E quando nós somos justificados por Deus, no capítulo 5 e no capítulo 6, nós aprendemos que, através da justificação, é gerado também frutos. E esses frutos são frutos de arrependimento, são frutos para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós chegamos no capítulo de número 7, capítulo de número 8, nós deparamos com o dilema do apóstolo Paulo, que mesmo sendo justificado, mesmo dentro da graça, ainda assim existe uma guerra entre carne e espírito. E essa briga entre os dois se dará até a remissão, até a redenção do corpo. Enquanto isso não acontece, nós estamos sujeitos às tribulações, sujeitos às lutas espirituais, sujeitos a tudo aquilo que o inimigo tenta colocar na nossa frente. Porém, Paulo nos dá uma segurança, que aqueles que estão em Cristo Jesus, nada pode lhes separar do amor de Cristo Jesus. Nada. Independente daquilo que venha contra a nossa vida, se estamos em Cristo, nada pode nos separar dele. Sendo assim, quando então nós chegamos no capítulo de número 9, 10 e 11, Paulo ele vira a lente para os judeus. E ali ele mostra que os judeus, eles são um povo que foram escolhidos por Deus. E no capítulo de número 9, Paulo ele fala sobre a eleição da igreja dos judeus. Depois, no capítulo de número 10, fala sobre o presente do povo judeu. E no capítulo de número 11, fala do porvir do povo judeu, trazendo a ideia de que nós, não judeus, só temos a bênção da parte de Deus pelo endurecimento do povo judeu. No capítulo 9, 10 e 11, Paulo explica com minúcia de detalhe essa questão de que a igreja do Senhor, ela foi levantada por conta do endurecimento de Israel. E não que Deus foi lá e virou uma chave e endureceu aquele coração. Não. A única coisa que Deus fez foi deixar eles andarem segundo as suas próprias paixões, mostrando que o coração do homem já é endurecido por natureza, que traz, né, à tona aquela doutrina tão gloriosa da igreja presbiteriana, que é a graça irresistível, pois quando Deus convence o homem, o coração dele é aquebrantado, o coração dele é estraçalhado, e o coração é compurgente ao ponto de gerar nele um novo coração, uma nova criatura, que agora ele olha para o próximo e não vê o próximo como algo natural, mas ele olha com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, porque ele vê no próximo a semelhança de Cristo Jesus, principalmente quando se diz no convívio igreja, entre os irmãos. E é isso que Paulo trata no capítulo de número 12. E no capítulo 12 ele tratou sobre relacionamento com Deus, relacionamento com o nosso próprio chamado,
o relacionamento com o próximo, com o irmão, e o relacionamento com o inimigo, mostrando que todo aquele que é salvo, todo aquele que é remido, ele tem esses princípios lapidados: relacionamento com Deus, relacionamento com o ministério, com a sua própria vida devocional, relacionamento com o seu próprio irmão, com o próximo, e relacionamento com o inimigo. E esse ponto foi onde que nós pegamos um pouquinho mais, né? Porque amar aquele que nos ama é fácil. Agora, amar aquele que nos odeia, isso não é fácil. Só acontece com aquele que tem um coração regenerado, um coração moldado por Cristo Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 13 e o capítulo de número 14, que ainda assim segue essa linha de instrução agora. Porque Paulo, a partir do capítulo de número 12, ele segue essa linha de aperfeiçoamento, de moldura de caráter, de moldar o caráter daquele que já foi justificado. E ele começa aqui no versículo de número 1 e até o versículo de número 7, tratando sobre um assunto que é muito discutido até os dias de hoje. Olha lá o assunto que Paulo vai tratar. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Esses dois primeiros versículos, Paulo ele está mostrando que toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Não existe autoridade que não foi ortogada por Deus. E notem que a autoridade que estava regente na época de Paulo não era qualquer autoridade. Era um baita de um carrasco. Era Nero que estava como governador de Roma naquele período de todo o Império Romano. E Nero, todos vocês sabem que Nero ele era um sádico. A história conta que Nero fez muitas atrocidades, matou parente, enganou. Muitos historiadores, a maioria dos historiadores dizem que o próprio Nero atacou fogo em Roma e queimou lá 12 dos seus 14 bairros. Olha só como que era louco Nero. E a história conta que quando Roma ardia em fogo, sabe o que Nero estava fazendo? Estava tocando lira em cima lá em cima no palácio, tocando lira, para vocês entenderem um pouquinho como que era Nero. E isso é uma fração de tudo aquilo que Nero fez. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo, ele fala que toda autoridade é constituída por Deus. E não existe autoridade que está no poder se Deus não permitir que ele esteja no poder. Todavia, aquela autoridade, o poder que emana daquela autoridade, se é justa, é benefício para o povo, seja ímpio, seja cristão, seja igreja, seja judeu. Se a autoridade é justa, é justo e é benefício para aqueles que que andam segundo a vontade de Deus. Porém, se a autoridade é injusta, qual é a nossa posição quando uma autoridade é injusta? Nós lemos agora no versículo de número 3 e no versículo de número 4. Porque o magistério não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que lhe trarás a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe esteja sujeito, não somente por causa do temor de punição, mas também por dever de consciência. A autoridade, ela pode ser injusta,
Porém, se nós somos tementes a Deus, o nosso posicionamento é sempre na justiça. O imperador pode ser um carrasco, mas nós que somos cristãos, nós devemos de seguir a justiça. Porque a justiça, ela só é penosa para aquele que pratica o mal. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: você não quer ter o peso da justiça, então não pratica o mal. Porque se você praticar o mal, além de você ter o peso da justiça dos homens, você também tem o peso da justiça divina. Porque a justiça dos homens só está sendo imperada porque a justiça divina deu legalidade para aquela justiça ser exercida. Só que para tudo existe um limite. Para tudo existe um limite. Não é porque a autoridade é constituída por Deus que tudo que aquela autoridade diga tem que ser executada. Quer um exemplo para isso? O próprio Daniel. Lembra do profeta Daniel? Ele estava vivendo num contexto babilônico, Nabucodonosor e todos aqueles rei Dário e todos aqueles reis pagãos. Daniel, ele foi fiel ao império e seguiu tudo a lei, até que se levantou um decreto. Qual foi o decreto que se levantou contra Daniel? Que ele não que ninguém poderia orar durante alguns períodos, não é? O que Daniel fez? Ele obedeceu esse decreto? Não. Por quê? Porque feriu a moral divina de relacionamento. Toda lei, ela é justa, desde que não fira princípios estabelecidos por Deus. Toda lei é justa, desde que não fira princípios estabelecidos por Deus. Porque se a lei dos homens ferir princípios estabelecidos por Deus, já não é lei divina, é lei carnal. Então eu e você temos o dever de nos posicionarmos e defendermos a nossa fé. O próprio apóstolo Pedro disse isso, não disse? Vale muito mais obedecer a Deus do que os homens. Porque a lei que estava vindo não era a lei divina, mas era a lei diabólica. Lei diretamente da vontade do homem. Então cabe nós discernirmos e termos consciência do que é a lei moral, do que é a lei cívica. Nós estamos vivendo em um contexto onde nós temos uma briga ideológica de esquerda, direita, centro. E todos nós temos um posicionamento. Quer um exemplo? Por exemplo, todos nós, como cristãos, não adotamos a lei do aborto. Nós defendemos a vida. E o aborto, para nós, o governo pode aprovar ou não aprovar, mas para nós o aborto continuará sendo um pecado. Um pecado capital ainda. Por quê? Tira uma vida. Extermina um ser que está vivo. Então, para a igreja, a bandeira vida vai ser sempre levantada. Mas, vamos lá, o governo aprova. E agora virou lei a legalidade do aborto. Eu e você vamos aceitar essa lei? Claro que não. Por quê? O governo manda daqui para lá. Das portas da igreja para lá. Porque vivemos em um estado laico. Em um país laico. Daqui para dentro, o governo não manda. O que manda é as leis estabelecidas pela denominação, pela igreja. E a igreja levantará a bandeira de vida. É aí que vai acontecer, que pode acontecer, muitas brigas ideológicas. E é nesse momento que eu e você temos que ter consciência de que as leis divinas, elas são imutáveis. E se preciso for perder o nosso pescoço para defender a nossa fé, é aí que nós vamos mostrar se verdadeiramente somos testemunhas ou não. Porque hoje nós vivemos em uma liberdade. Hoje nós podemos ter a nossa porta aberta, microfone aberto, falando sobre essas coisas. Mas poderá chegar o momento que não teremos mais essa liberdade de fazermos isso. Oramos ao Senhor para que isso não aconteça.
Mas se vier a acontecer, o nosso posicionamento como cristão é de levantarmos a bandeira da vida. E isso que eu estou falando é simplesmente uma pauta de muitas pautas que poderão ser levantadas pelo nosso governo. Pode ser o governo de esquerda e pode ser um governo de direita. Nós defendemos uma bandeira mais pendida para o lado da direita. Por quê? Porque entendemos alguns conceitos e preceitos vindo da direita que é defendido pelas escrituras. Porém, também do lado direito pode vir algumas coisas que inflijam aquilo que as escrituras dizem. E não é porque o governo venha a ser de direita que nós levantaremos todas as bandeiras que o governo está levantando. Opa, não, peraí. Ferir o princípio bíblico pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro, pode ser do que for. Nós levantamos a bandeira do Evangelho. E a bandeira do Evangelho, ela tem um ar divino. É nisso que Paulo está falando. Toda constituição, toda lei, ela vem para trazer paz aos munícipes. Contudo, todos os líderes e reis e regentes são homens falhos. O foco do apóstolo Paulo não é no imperador. O foco do apóstolo Paulo não é no presidente, não é no prefeito. O foco do apóstolo Paulo é naquele que rege todas as coisas. E ele fala que Deus é justo. Quando o governador ele age impiamente para dano do povo e o povo não consegue se defender, relaxa, porque naquele grande e glorioso dia virá o juízo sobre ele. Por isso que eu digo que não existe nada que ficará impune. Tem político roubando? Deixa roubar. Roube bastante. Tem governador, presidente, político e grandes autoridades aí oprimindo o pobre? Deixa oprimir, deixa escarnecer, deixa fazer o que for. Porque naquele grande e glorioso dia virá a paga de tudo isso que estão fazendo. Que continuem roubando. Não é isso que o Apocalipse diz? Aquele que é justo, justifique-se ainda. Mas aquele que é sujo, suje-se ainda. Uma coisa que eu sempre digo, meus irmãos, tem uma frase que diz assim: aqui se planta, aqui se colhe. Nem tudo é assim. Nem tudo é assim. Porque tem muitas coisas que pessoas fazem aqui e não colhem aqui. Tem muitas pessoas que roubam e nunca foram roubados. Tem muitas pessoas que matam e nunca foram assassinados, morre de morte natural. Existem muitas coisas que acontecem aqui e a pessoa não recebe aqui. E eu tenho o costume de dizer assim: se a pessoa receber aqui, ele está no lucro. Porque o problema é receber na eternidade. Porque é o mesmo sentido. Lembra que Jesus disse? Se você tocar, der uma esmola, não deixa nem que a pessoa toque um violão para que o seu galardão não seja recebido aqui na terra. O princípio da eternidade e da condenação é a mesma. Se a pessoa faz e ela recebe aqui, diminui lá. Mas se ela faz e vai receber só na eternidade não tem fim. A eternidade, como se diz, é eternidade. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês e trazer para a consciência de vocês nessa noite é: não se escandalize quando o ímpio prosperar. Não se escandalize quando o governo corrupto prosperar. Porque a nossa vida aqui nessa terra é muito passageira comparada à eternidade que nós vamos ter. O nosso Senhor, como disse Paulo no Romanos 12, é vingador. E se ele é vingador, ele sabe como fazer, no momento certo ele fará, e quando tiver que fazer, eu e você estaremos na glória, desfrutando de todas as benéfices que o nosso Salvador Jesus Cristo conquistou para eu e você participarmos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Para nós concluirmos aqui, versículo de número 6. Porque esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço, pagai todos que lhe é devido,
A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. A quem honra? Honra. Eis aqui o fechamento do pensamento de Paulo. Estão cobrando imposto? Paga o imposto. Está cobrando algo que não fere princípios divinos? Faça. Faça. Não se escarneceis e nem fique revoltado. Faça. Porque na época não era pouco imposto. Era muito imposto que se cobrava. Essa questão de imposto é tão complicado que vocês lembram que um dos motivos da divisão do reino de Israel foi por causa de pesados impostos. Salomão não massageava, não. Nós falamos de Salomão, né? Homem de Deus e tudo mais. Mas Salomão não massageou para o povo, não. Cobrou muito imposto do povo para poder construir o templo. Depois da sua morte, seu filho foi lá e dobrou ainda mais os penosos impostos sobre o povo. Então o que aconteceu? Começou a ter contenda entre os irmãos. E para não explodir uma guerra civil, houve-se então o racha no império, ficando então 10 tribos no reino do norte e 2 tribos no reino do sul. Olha aí a divisão por causa de impostos. Então o que Paulo está falando para nós? Faça o que tem que fazer. A autoridade que está ali foi Deus que colocou. E quem vai dar conta dela é o próprio Salvador. Não sejam vocês vingadores daquilo que vocês não têm condição de vingar, mas descanse e confie naquele que é a autoridade acima da autoridade. Tem uma tradução espanhola que fala assim, que Jesus Cristo é rei de reis. E eu acho bonita essa expressão, rei de reis. Temos reis aqui? Podemos até ter, mas nós temos um soberano que domina sobre todas as coisas. Sendo assim, Paulo ele conclui essa parte aqui sobre relação aos governos. E agora, a partir do versículo de número 8, até o versículo de número 14, Paulo ele vai tratar sobre o tratamento de um cristão para com o próximo. O amor é o cumprimento da lei. E o versículo de número 8, ele diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Poxa vida! Nesse mundo onde nós vivemos naquele conceito de esperar alguém me amar para eu amar, Paulo quebra agora os paradigmas. E ele fala que eu e você fomos chamados para dever o amor. Olha só que interessante isso. Dever o amor. O amor é a base de toda a relação humana. Quando você se sente devedor do amor, você não espera receber para amar, mas você ama independente de receber o amor, porque você se sente devedor disso. Porque olha só o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ele nos amou de tal maneira que nos resgatou de uma condenação certa. Sem merecimento, nós aprendemos aqui na carta de Romanos que Paulo mostrou muito detalhadamente que Cristo Jesus nos amou de tal maneira que ele morreu por nós e nós éramos ainda inimigos. Porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, nós ainda sendo inimigos. Então, de alguma maneira, nós somos devedores desse amor. Nós não temos direito de cobrar amor de ninguém, mas nós temos dever de exalar o amor. E não só para o próximo, como nós já aprendemos, mas também para os inimigos, para aqueles que contradizem o Evangelho, contradizem a nossa convicção, contradizem a nossa fé, contradizem a nossa moral. O camarada pode falar o que for, mas a única coisa que nós devemos de responder é com amor. E o amor não é esse amor frufru e cheio de estrelinha que a modernidade está querendo impor, não. Não, esse amor que nós temos que dever é um amor de choro. É um amor de colocar a boca no pó e rogar a Deus pela conversão do ímpio.
O amor que nós temos que dever é aquele amor que, se preciso for tirar uma túnica, eu tiro e dou ela. É um amor, se necessário for eu caminhar uma milha a mais, é eu caminhar uma milha a mais. É o amor de que, se alguém me esbofetear na minha face, eu oferecer a outra. É esse tipo de amor que Paulo está falando aqui. É esse amor que nós devemos de dever para o mundo. Não é de pedir favor ou de oferecer migalhas, porque nós não fomos resgatados por migalhas. Disse o apóstolo Pedro: não foi com ouro e nem com prata que vos comprou o Senhor Jesus, mas foi com o seu sangue carmesim, foi com um sangue precioso. Nesse sentido, Paulo está falando aqui, ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Você comprou? Pague. Pegou emprestado? Devolva o que você pegou emprestado. Não fica devendo nada, nem um copo d'água, nem um cetil, nem um denário, não deva nada. A única coisa que devemos de dever é o amor. E o amor é aquele amor que excede todo entendimento. Porque quando nós praticamos esse amor que excede o entendimento, é aí que nós nos parecemos com Deus. Nós não nos parecemos com Deus quando fazemos fogo sair do céu, ou como somos bons pregadores, ou quando fazemos obra missionária, ou como fazemos um monte de coisa. Não, nós não nos parecemos com Deus quando fazemos todas essas coisas, apesar de que aquele que é salvo faz tudo isso. Mas nós nos parecemos com Deus é quando nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, quando nós amamos aquele que nos rechaça, quando nós fazemos o bem àquele que não merece, porque nós também não merecíamos e recebemos o bem. Então, de alguma maneira, nós nos assemelhamos a Cristo Jesus, andamos as pisaduras de Cristo Jesus e pregamos e fazemos e falamos do amor que restaura, do amor que salva, do amor que constitui benéfice para todo aquele que serve a Jesus Cristo. E se nós seguimos a Jesus Cristo, temos que falar desse amor. Já no versículo 9, no versículo 10, ele diz assim, por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha só que interessante. Se eu amo o próximo, eu já não vou fazer mais isso daqui. Por isso que é inadmissível no meio da igreja existir traições, existir adultério, existir fornicação, existir latrocínio, existir assassinato. É inadmissível isso acontecer no meio da igreja, não pode. Porque se somos criaturas regeneradas, essas coisas não podem existir no meio da igreja. Se houver, qual que é o nosso papel? Amar, cuidar, colocar do lado e orar a Deus que haja uma restauração, uma regeneração, porque todos nós estamos no mesmo caminho, e esse caminho é um caminho de santificação, sujeitos a tropeços, sujeitos a quedas, sujeitos a desagrados. Portanto, meus irmãos, que haja em nós esse amor, porque o que Paulo está dizendo aqui, que se teu irmão cair, não chute ele para fora, antes, com amor, porque aquele que ama cumpre a lei, cuide. Mas se a pessoa não quer, aí é outra situação, são situações e situações. Mas o nosso papel é de quê? De cuidar, lavrar, ajudar, para que ele possa se restaurar e continuar no caminho da felicidade, da salvação. Porque quando você peca, a pessoa peca, ela perde aquela alegria da salvação. Não é isso que Davi diz? Oh Deus, torna-me dar a alegria da salvação. Não é que ele tinha perdido a salvação em si, mas a alegria da salvação, ela é notória. Tanto para aquele que vê que a pessoa está em pecado,
quanto para aquela pessoa que está no pecado. Mas o nosso papel, indiscutivelmente, é agir com amor. O amor é o cumprimento da lei, porque faz naturalmente o que a lei exige. E o verso 14, do 11 ao 14, Paulo ele lembra que o tempo está avançado e a salvação está próxima. Já não é a hora mais da gente ficar com esse diz que me diz, eu amo, eu não amo. Não, nós temos que amar. E lembre, não é esse amor que o mundo coloca, mas é o amor bíblico. É o amor de renúncia. É um amor de entrega. Olha só o verso de número 11 ao verso 14. E digo isso a vós outro, que conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos desse sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e revestimos das armas da luz. E andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, em bebedeiras, não em impudícias de dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestimos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Se resume nisso. E graças ao bom Deus, esse momento agora, já estamos mais próximos da salvação do que quando nós reconhecemos que já somos salvos. Oh, meus irmãos, é aqui que nós podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Contudo, nós temos que ter a consciência que a noite já está, subindo a cada momento. As trevas já estão tomando conta a cada momento. E já é hora de nós despertarmos desse sono e começarmos verdadeiramente, ferozmente, a anunciarmos o Evangelho, a anunciarmos a salvação, porque nós demonstramos que amamos quando nós falamos da salvação em Cristo Jesus. Nós demonstramos que amamos quando nós cuidamos. Nós demonstramos que nós amamos quando nós chegamos com a luz de Cristo Jesus em meio às trevas. Aonde há corrupção, nós chegamos com justiça. Aonde há devastação, nós chegamos com a purificação. Aonde há trevas, nós chegamos com a luz. E fazendo assim, nós demonstramos que exalamos o amor. E o amor de Deus, como disse Paulo, não faz mal ao próximo. Se não faz mal ao próximo, imagine para nós, que somos um receptáculo do amor. Não é que o amor gera através da nossa ordem natural, mas o amor gerado em nós é o amor de Cristo. Porque nós mesmos não temos um amor natural, como disse Paulo, mas o nosso amor é corrupto. Nós amamos com corrupciência, nós já amamos corrompidos, porque amamos por um amor de sedução, um amor interesseiro, um amor ganancioso, um amor bélico, um amor possessivo, um amor ciumento. Todo o amor do homem é corrompido a esses prazeres da carne. Mas Paulo está falando aqui, já é hora de despertarmos desse sono e entendermos que o nosso amor não tem mais vínculo com isso. Por isso que nós não temos mais que ficar no meio da bebedice, no meio da prostituição, no meio de nada dessas coisas. Porque o amor que exala de dentro de nós, primeiramente é um amor puro, porque vem da divindade. Por isso que todo aquele que entrelaça com os desejos da carne, prostitui-se na adoração a Deus. Porque agora nós temos um relacionamento, temos uma aliança com o Criador. E o amor que está dentro de nós já não é mais um amor corrupto, mas é um amor divino. Por isso que nós temos que zelar, lapidar e santificar, para que em tudo nós venhamos glorificar e exaltar o nome do nosso Criador. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos então agora para o capítulo de número 14. O capítulo de número 14, Paulo ele vai falar a respeito da diferença na fé. Tá? Do versículo 1 ao versículo 4, Paulo ele fala que
não devemos de julgar as opiniões de fracos e fortes. Alguém poderia ler para mim, por gentileza, o versículo 1 até o 4? Olha que interessante. Agora Paulo está falando de convivência entre os irmãos. E parece que não faz sentido, mas tem todo sentido que no meio da igreja existe crentes fracos e crentes fortes. Deveria de ser assim? Claro que não. Não é isso que o escritor aos Hebreus diz? Quando ele se refere à porção que ele queria passar para aquela igreja de sabedoria, mas eles se fizeram tardios em relação à lei e às escrituras, e Paulo, então o escritor aos Hebreus tem que colocar leitinho, ficar dando leitinho para eles. Olha só que interessante, no nosso meio existe crente forte e crente fraco. Contudo, olha só o que Paulo diz. Você que é forte, suporte a fraqueza do fraco. Ah, ele é ignorante, ele não sabe o que está falando, é muito menino, mas você é forte? Então suporte ele. Como assim você é forte e não tem condição de suportar um fraco? Então você não é forte, você é fraco igual ele. Como assim você tem um conhecimento robusto, mas não tolera a meninice de uma pessoa que é crente e é fraca? Então, quem que é fraco nessa história? Paulo está pegando pesado aqui para aqueles que se dizem mais sábios e não conseguem suportar uma fraqueza. Faz birrinha. Você já viu já aquelas pessoas que ela quer uma coisa, mas ela não tem o que ela queria, então vai lá e faz uma birra, prejudicando a outra pessoa? Parece que não, mas isso acontece no nosso meio. E parece que não, acontece no meio alto. Pessoas que não têm um posicionamento que desejava, e por ela ter um certo poder, ela vai lá e prejudica outras pessoas como se nada tivesse acontecendo. Trata os mais fracos como se não tivesse Cristo. Ai desses! Oh, meus irmãos, olha, chega a me arrepiar aqui. Ai desses que se sentem forte e humilha os mais fracos, passa por cima dos mais nércios. Ai desses que tem um conhecimento e não age com misericórdia. Ai desses que tem o conhecimento das Escrituras, sabe o que é o amor de Deus e sabe o que é a ira do Senhor, e mesmo assim passa por cima daqueles que não têm conhecimento e são débeis na fé. Ai desses. Paulo está lembrando que esses que têm o conhecimento têm que suportar os mais fracos. E se preciso for, abaixa aí, coloca eles no ombro, deixa eles ali, sustenta eles, vai ensinando, vai instruindo, vai com paciência, longanimidade, porque todo aquele que é forte tem domínio próprio, tem mansidão, e a sabedoria que do alto vem primeiramente é pura. Se a pessoa se diz sábio e forte, e o primeiro pensamento dele não tem pureza, ele é tolo e engana a si mesmo. É pesado isso, né? Pega no cerne daquele que se sente um pouco mais robusto. Em contrapartida, Paulo vai falar agora contra os nércios da fé. O que Paulo fala? Não fica julgando aquele que é forte. Não faça isso não. Já que você não conhece, se coloca no teu lugar. Não, eu não tenho conhecimento das Escrituras para eu julgar o que ele falou. Então se coloca no teu lugar. Vai aprender primeiro e depois você julgue segundo a reta justiça. Do caso ao contrário,
Não abra a boca, porque senão você vai estar atraindo para você fardos que você não tem que pegar. Porque você conhece aquelas pessoas que nem Bíblia lê e quer opinar sobre o que o pastor está fazendo? Como assim? Peraí, eu não leio Bíblia, eu não oro, eu não evangelizo, eu não prego o evangelho, eu não faço nada, mas eu sou o primeiro a ser juiz. Oh, cuidado, cuidado que virá duro julgamento sobre as suas atitudes também. Então Paulo está balanceando o negócio aqui. Ele está colocando o Nércio na posição dele, não quer conhecimento? Não tem problema. Quem está perdendo é só você. Mas não julgue aquele que tem o conhecimento. E você que tem o conhecimento, não passe por cima daquele que não tem o conhecimento. O que Paulo está fazendo? Está balanceando o negócio aqui. Paulo é inteligente, né? Paulo ele coloca todo mundo no mesmo patamar. O Nércio e o sábio. Coloca todo mundo no mesmo patamar. Sabe por quê? Porque é aqui que nós temos que estar. Nós somos um corpo. E existe membro dentro do corpo que será muito mais ativo do que o outro. Contudo, ainda assim, aquele que é passivo é um membro. Faz parte desse corpo. E quem é a cabeça desse corpo? Cristo Jesus. Se ele quiser levantar o Nércio e dar instrução ao Nércio, ele faz. Ou pensas tu que Deus não tem poder para fazer isso? De pegar um ignorante e fazer dele um sábio? Claro que faz. Você sabia que Calvino, na questão teológica, ele foi autodidata? Sabia disso? Em muitos das suas doutrinas, foi estudando sozinho. Ele foi um baita de um autodidata. Quem que lhe deu essa estrutura pedagógica? O próprio Deus, que deu a ele a ciência para entender o que estava dentro das Escrituras e montar a suma teológica. Olha só que interessante isso. Só que tem o detalhe. Calvino não ficou de braço cruzado. Deus lhe deu, mas o que ele fez? Foi e trabalhou em cima daquilo. Para os nércios da fé, quer ter conhecimento? Busque nas Escrituras. Para os sábios na fé, tenha piedade e paciência com aqueles que são nércios na fé. Então Paulo coloca todo mundo no mesmo patamar. Eu amo essa passagem. Que eu me coloco ali, eu sempre que eu olho, eu falo, não, eu tenho que vir para cá, eu tenho que ir para lá, onde que eu tenho que estar? Ah, eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Aí Paulo ele continua, no versículo 7, no versículo 5, no versículo 6 e no versículo 7. Olha só o que ele diz. Uma faz diferença entre... Aqui, não. O senhor leu até o 5, né? Até o 4, não é o 5 mesmo. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga igual todos os dias. Cada um tinha uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivamos para o Senhor, vivamos. Se comamos para o Senhor, comamos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Resume tudo que eu falei aqui para vocês agora. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Aqui está o resumo de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. De que uns faz mais, é para a glória de Deus. Um faz menos,
é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais. Quer pregais, quer escutais. Eu que prego é para a glória de Deus. Vocês que escutam é para a glória de Deus. Vocês que trabalham e pregam é para a glória de Deus. Eu que fico em casa e não prego é para a glória de Deus. Por quê? Porque todos nós somos do Senhor. E se somos do Senhor, somos para a sua glória. Ficou entendido esse pedaço aqui? Alguma dúvida? Eu tenho um monte, tá? Se quiser, nem compartilha depois também essas dúvidas aí. Versículo de número 13. Bom, ao 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Qual que é o resumo aqui? É eu que vou responder pelos meus atos. Se eu julgo pelos cotovelos, vou dar juízo para isso.